Jornal da Manhã. Oferecimento Ferreira Costa. Compre na loja ou no site. Acesse ferreiracosta.com. Olá, muito bom dia para você. Agora 6h01, o Jornal da Manhã está no ar. Hoje é quarta-feira, 2 de outubro. Seja muito bem-vinda à família JM. A gente começa com imagens do céu na região do Imbuí. Hoje o dia amanheceu chuvoso na capital. Desde ontem chove aqui em Salvador e a previsão deve ser de chuva ao longo do dia. O sol até parece que vai sair, mas o dia tá chuvoso. Vamos ver como é que tá o céu em outro ponto da cidade. Você que está ainda na cama, se preparando para começar o seu dia, tomar o seu café. A gente vê imagens da região da Cidade Baixa, Porto de Salvador, céu também carregado na Baía de Todos os Santos. Esse é o seu Jornal da Manhã. Vem comigo, vamos aos destaques de hoje. Um idoso de 69 anos foi morto a tiros no Engenho Velho da Federação, aqui em Salvador. Rafael Marques, a família acusa a polícia de matar este idoso. Bom dia para você. É isso, Camila. Muito bom dia para você, bom dia para quem acompanha o Jornal da Manhã. Isso mesmo, aconteceu na tarde de ontem na comunidade da Lajinha, na rua Santa Marta, na hora que acontecia uma perseguição, segundo foi informado pela polícia, uma perseguição a criminosos. Houve então esses disparos que serão, claro, apurados, e aí esses tiros atingiram o idoso, o Manuel Marcelino dos Santos, de 69 anos de idade. Ele ainda chegou a ser levado para o Hospital Geral do Estado, mas não resistiu. A morte do idoso motivou um protesto que aconteceu ontem à noite na Avenida Vasco da Gama, no sentido Rio Vermelho. A gente traz detalhes sobre esse caso daqui a pouco aqui no JM. Contigo, Camila. Até já então, Rafael. Obrigada. Depois de ser adiado 4 vezes, está marcado para hoje o julgamento que pede a suspensão da anulação do júri popular que absolveu a médica Kátia Vargas. Ela foi acusada de provocar a morte dos irmãos Emanuel e Emanuele Dias há 6 anos no bairro de Ondina, aqui em Salvador. E o Ministério Público disse que vai recorrer da decisão de inocentar 2 dos 3 acusados pela morte do assessor da Prodeb, Michel Batista de Sá. Maurício Lucas Teve e Itazil Moreira dos Santos, que estavam presos, foram absolvidos por falta de provas no julgamento realizado na segunda-feira. O crime foi em agosto do ano passado, durante a negociação para a venda de um carro que pertencia à vítima. Tem assunto de saúde também. A gente vai falar sobre uma doença que muitas vezes é confundida com acne, mas que é completamente diferente. É a rosácea. Adriana Oliveira com você. Bom dia. Olá, Camila, muito bom dia, gente. Pois é, a inflamação que a lesão, ela lembra a espinha, mas não é. É uma inflamação nos vasos da pele que provoca uma vermelhidão, geralmente na região da face, bochecha, testa e aqui na região do queixo. Isso é mais frequente nas mulheres, na faixa de idade entre 30 e 50 anos. Quando acontece nos homens, é mais grave. É uma doença crônica que vai e volta. Você quer saber mais detalhes e como cuidar, fazer o tratamento direitinho que dá resultado? A gente conversa já já com uma especialista no assunto. Tá certo, até já, Adriana Oliveira, bom dia para você. Bom, a gente também fala mais ainda de saúde, mas com um problema grave. Em Itabuna, no sul do estado, o tratamento para alguns pacientes que fazem quimioterapia está suspenso porque não tem remédio. O caso foi parar no Ministério Público. A gente também fala de emprego, porque cresceu o número de pessoas que conseguiram emprego formal nos pequenos negócios. Vitor Silveira com as informações. Muito bom dia, Vitor. Muito bom dia, Camila. Bom dia quem assiste o Jornal da Manhã. Pois é, a gente vai falar sobre a força das micro e pequenas empresas, porque no mês de agosto bateu um recorde aí o número de contratações. Foram 95 mil contratações, das 121 a mil vagas de emprego, 95 mil foram aí nas micro e pequenas empresas. Se a gente pegar aí o acumulado de janeiro a agosto, foram 35 mil contratações nas médias e pequenas empresas, Foram 540 mil contratações nas pequenas e nas micro e pequenas empresas e 35 mil nas médias e grandes empresas. Daqui a pouco eu volto para conversar com um especialista no assunto, para falar como você pode procurar vagas nas micro e pequenas empresas, e você também aí que já pensa em ter o seu próprio negócio, como você pode abrir a sua micro e pequena empresa. Daqui a pouco eu volto, Camila. Até já então, Vitor. Notícia boa para quem está começando essa quarta-feira. Agora, para quem estuda, para o estudante universitário, olha só, os professores da
da UFBA aderiram à paralisação nacional marcada para hoje e amanhã nas universidades federais. Andréa Silva tem as informações direto da reitoria da UFBA. Bom dia para você, Andréa Silva. Oi, Camila, bom dia a todos. Olha, os estudantes devem ficar atentos. Essa mobilização é uma greve nacional e essa mobilização foi convocada exatamente pelos estudantes, mas os professores, a informação é de que os professores aderiram. Eles falam na defesa da educação, falam principalmente na reposição das perdas. O MEC anunciou o pagamento de parte dessa reposição, mas estudantes e professores querem toda a reposição, por isso estão se mobilizando, mas até então a gente tem informação de que é uma greve nacional, uma mobilização nacional. Eu estou aqui em frente à reitoria da Universidade Federal da Bahia. A reitoria ainda não foi aberta. Já a gente vai trazer informações para você, estudante, sobre o que funciona ou se todas as instituições, todas as unidades da Universidade Federal da Bahia hoje ficarão fechadas. Já a gente confirma essas informações, mas adiantando para vocês que é uma mobilização nacional. Camila Marinho, até já então. Até já, Andréa. Obrigada pelas informações. E a gente mostra ainda como foi a semifinal do The Voice Brasil. A baiana Ediele Brandão novamente fez uma apresentação daquelas de deixar todo mundo de boca aberta. Esse é o nosso Jornal da Manhã e você sabe que tudo aqui só faz sentido se tiver a sua participação. Tá aí a nossa hashtag você no JM em todas as redes sociais. Manda sua mensagem, sua foto, me diz como é que você está começando o seu dia. Tá tomando café, tá se preparando para o trabalho, para a escola, tá ajudando o pessoal de casa? Bom, daqui a pouquinho eu mostro como é que tá o trânsito, a gente fala da previsão e você segue junto comigo até as 8 da manhã. Até já. De volta com o seu Jornal da Manhã e para você que está acordando agora, nem abriu a cortina, ainda não levantou da cama, a gente mostra para você porque o tempo virou aqui em Salvador, amanheceu tempo chuvoso aqui na capital baiana e por conta disso é claro que eu vou receber aqui Camila Oliveira, minha xará. Bom dia para você. Oi, xará, tudo bem? Bom dia, tá linda, também. E eu bem que mamãe. Você de mamãe tá bem bonitinha, bem meiguinha. Obrigada, pessoal. Bom dia, ótima quarta-feira, já é metade da semana. E olha, o pessoal que está assistindo aí, que já viu que está chovendo, não pode dizer que a gente não avisou. Isso quer dizer, bem que você avisou ontem, tá vendo? Quem assistiu o Jornal da Manhã se preparou para hoje. Pois é, a chuva já chegou desde ontem à noite. A tendência é que hoje aqui em Salvador a gente fique com esse tempo. Olha só, vamos lá fora então mais uma vez para poder ver o céu aqui da capital. A gente viu aquele trecho com chuva e agora a gente te mostra outro ponto. Olha como está o céu. Bem diferente dos últimos dias, a gente não vê nenhuma faixa de abertura do céu azul, somente nuvens. Há possibilidade então de chuva a qualquer hora. Isso vai ser ao longo do dia, não é aquela chuva que cai em momento, hoje vai ser o dia todo chuvoso. Esse dia mesmo assim, com a temperatura mais amena, 24 graus e com possibilidade de chuva a qualquer hora. É uma característica da primavera, dessa transição? Exatamente, a mudança, né? A gente saiu do inverno, já está na primavera, mas ainda está com um pouquinho de chuva, com um pouquinho de nebulosidade. Bom, a gente mostrou o tempo aqui em Salvador, mas e quem está nos 417 municípios baianos? Como é que tá então? Vamos começar mostrando Feira de Santana, partiu interior. Partiu interior, decola com a gente aqui no Jornal da Manhã. Bom dia para quem está acordando também. Feira de Santana com pista molhada no centro da cidade. Tem até um pingo ali na nossa tela, sinal de que já choveu por aí. E como a gente está vendo, tem mais nuvens carregadas no céu, possibilidade de chuva então também para a feira. Bom, de Feira de Santana, a gente vai para sua terrinha. Exatamente, Itabuna, por aí também não está fazendo aquele solzão não. Aí ainda há previsão de chuva para quem está acordando em Itabuna. É uma região que tem muita mata, que tem muita umidade, então por isso chuvas aí são mais frequentes também. De Itabuna, no sul do estado, a gente segue para onde? Agora a gente vai ter que adivinhar, né, Camila? Que lugar é esse daqui? Difícil, né? Quem está aí assistindo do outro lado nem consegue também, porque não dá para ver. É Vitória da Conquista. Também porque tá tudo nublado, tudo fechado por lá, fazendo já aquele friozinho, 16 graus nesse momento. E aí também chuva para a região sudoeste. Do sudoeste do estado, a gente vai para o oeste do estado. Será que... Oeste do estado é sempre essa imagem, né, Camila? Com o sol brilhando. É diferente, é diferente. Pois é, mas a estação da chuva já chegou. É a primavera, que é tão desejada por quem mora no oeste do estado, porque lá né? é muito seco, né? Muito seco. O inverno realmente sofre até para respirar, para poder passar
ao longo do dia. É complicado. Começa aí com 22 graus, mas hoje em Barreiras, você que está acordando aí na região oeste, 37 graus de máxima. 37 graus de máximo em Barreiras e no norte do estado, que também costuma ser bem quente. No norte do estado não faz tanto calor quanto em Barreiras, mas é quente também. Olha aí, ó, a gente já tem na nossa tela Juazeiro. Aquele ventinho batendo, balançando um pouquinho a nossa câmera na beira do Rio São Francisco, 23 graus nesse momento, mas por aí a temperatura pode chegar aos 34 graus. Certo, Camila. E agora aquele momento que a gente gosta no Jornal do Manhã, o Amanhecer, ou você tem mais? Daqui a pouquinho, ela adora esse álbum do Amanhecer. Pois é, daqui a pouquinho a gente mostra, mas eu quero vir aqui, ó, para poder falar para vocês em relação a algumas informações também, porque a gente teve a mudança da estação, né? A gente saiu do inverno, foi para a primavera, porém, a gente vai mostrar aqui na nossa tela, ó, que tem um aviso do CPTEC, que é o Centro de Previsão, né, de Estudos Climáticos, mostrando que tem essa área amarela aqui, que é um estado de atenção para quem está principalmente no nosso litoral, do sul da Bahia, chegando aqui também à região metropolitana, o recôncavo baiano. Então fica esse estado de atenção por conta do volume da chuva, que pode ser até um volume moderado, chegando a 30, 40 milímetros. Em relação ao tempo, já que a gente falou da mudança da estação, eu vou mostrar aqui para vocês onde que ainda não está aquela cara de primavera, não. Olha só, a cidade onde mais está chovendo por enquanto ainda Porto Seguro, ontem foram 22,6 milímetros. Tem cidade que ainda não está com aquele calor. É o caso de Morro do Chapéu, com 16 graus, mínima registrada então nas últimas 24 horas aqui no estado da Bahia. Para poder finalizar, onde está fazendo muito calor, ainda não chegou a chuva, ó, Pilão Arcado, 36 graus e meio, é uma temperatura realmente muito alta e provoca toda essa sensação de desconforto. Pois é, Camila, essa é a situação do início da primavera, essa transição de estação, mas agora aquele momento bonito do dia. Pois é, tá aqui o nosso álbum do Amanhecer, confere com a gente. Fábio e Aline estavam passeando na orla de Madre de Deus e aproveitaram para compartilhar com a gente essa linda paisagem, o sol nascendo no mar. Patrícia Carvalho também viu o sol nascendo no mar, só que em Barra do Paraguaçu, em Salinas da Margarida. De São Félix, no recôncavo baiano, vem esse outro clique. Edgar Cardoso estava no porto e registrou o sol surgindo no horizonte. Para fechar o nosso álbum desta quarta-feira, essa linda flor do deserto. As plantas também no quintal de Dona Ercília, que tem 103 anos e mora em Santo Amaro. Por lá o dia começou nublado. Começou nublado, mas bem florido. Linda bem flor florido. do deserto. Pois é, as flores gostam. Como eu disse para Ricardo Ismael, como diz a música, é preciso chuva para florir também, né? Lindo, verdade. Pois é, daqui a pouco eu volto então. Tá certo, Cami. Até já então. Obrigada. Vou agora caminhar para outro monitor aqui, porque a gente vai conversar com o Rafael Marques, repercutir a morte de um idoso de 69 anos. Esse idoso foi morto a tiros ontem no Engenho Velho da Federação durante uma abordagem policial. Com você de novo, Rafael. Pois é, Camila, de volta, trazendo informações. Estamos aqui em uma das entradas do bairro Engenho Velho da Federação. Tá certo, Rafael Marques. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com você e também ainda hoje a gente exibe a reportagem que foi feita ontem à noite, repercutindo a morte desse idoso de 69 anos durante uma abordagem policial. Na entrevista, na reportagem, tem ainda uma entrevista com a esposa, com a mulher do idoso que estava com ele na hora e conta como tudo aconteceu. Porque agora a gente vai falar de um assunto que interessa a você, estudante. Os professores da UFBA aderiram à paralisação nacional marcada para hoje e amanhã nas universidades federais. Vamos voltar a falar com a Andréa Silva com informações para saber como é que fica o funcionamento da universidade hoje, né, Andréa? Bom dia mais uma vez. Certo, Andréa Silva, obrigada. Até já, então. Qualquer coisa você volta a chamar a gente aqui. Veja só, o anel rodoviário da BR-116 no sudoeste do estado ficou entre os 100 trechos com o maior número de acidentes em todo o Brasil. Esses dados são da Polícia Rodoviária Federal. E o local não oferece perigo só para os motoristas, não. Todos os dias o povo também se arrisca atravessando a rodovia. Bom, o mínimo é pelo menos instalar uma passarela no local, né? Perguntamos à Via Bahia, empresa que administra esse trecho da BR-116, que a gente mostrou na reportagem, quando vão ser tomadas medidas para garantir a segurança de quem atravessa a pista e também para os motoristas que trafegam lá na rodovia. Mas, até agora, a gente não teve resposta. Líderes religiosos, pesquisadores e estudantes participaram do lançamento do livro Ogum Onilê Alakoro Gualadê, no Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. O livro foi escrito por Mavó Adelson de Brito e traz cânticos, louvores, orações a Ogum, o orixá do ferro, da guerra e da agricultura.
Vamos agora para aquele momento do Jornal da Manhã fofinho. Você que está com seu filho aí se preparando para a escola, está tomando um café, comendo um pãozinho, tomando um suco. Vamos lá, partiu escola aqui no Jornal da Manhã. Oi, pessoal. Eu sou Sofia, tenho 5 anos. Hashtag partiu escola. Vai, Maria Eduarda, maravilha! Você que está aí acompanhando o Jornal da Manhã, tem muito mais ainda hoje aqui. E você vai acompanhar daqui a pouco. Idoso de 69 anos morre durante operação policial no bairro do Engenho Velho da Federação, aqui em Salvador. Ele estava voltando do mercado para casa quando foi baleado. Eu estava vindo do mercado, eu com 2 sacos e ele com 2. Aí passou o menino correndo, no que o menino passou correndo, eu disse assim, Manuel, vamos encostar na parede, porque eu ouvi uns 2 tiros. E ele em pé. Aí quando eu insisti, chamando, venha pra cá, ele disse assim, o pior que eu tomei um tiro, Tônia, e tô morrendo. Depois de ser adiado 4 vezes, está marcado para hoje o julgamento que pede a suspensão da anulação do júri popular que absolveu a médica Kátia Vargas. Ela foi acusada de provocar a morte dos irmãos Emanuel e Emanuele Dias há 6 anos no bairro de Ondina, aqui em Salvador. E você que acompanha o Jornal da Manhã sabe que aqui a gente traz dicas para você que está procurando emprego, tentando uma vaga no mercado de trabalho. A gente dá aquele empurrãozinho, aquela ajuda. Você quer uma vaga no mercado de trabalho? Presta atenção, tá aí o QR Code para você entrar direto no link para poder ter acesso a essas vagas de emprego. É só pegar a câmera do celular, apontar para esse códigozinho aí, o QR Code, e você já é direcionado para essa página. Mas agora eu mostro algumas das vagas de hoje oferecidas no Cine. Auxiliar em saúde bucal são 3 vagas, ensino profissionalizante e 6 meses de experiência. Também vaga para operador de cobranças, 10 vagas, ensino médio e 6 meses de experiência. 3 vagas para instrutor de panificação, precisa de ensino médio e 6 meses de experiência. Também 3 vagas para instrutor de serigrafia, precisa de ensino superior e 6 meses de experiência. Representante comercial autônomo, 3 vagas, ensino médio e 6 meses de experiência. O Cine fica na Avenida ACM e todas as vagas do dia estão lá no nosso site, g1.com.br/Bahia. A gente continua falando de emprego porque cresceu o número formal nos pequenos negócios, o número de empregos. Agora, como é que a gente consegue uma vaga nessas pequenas empresas? É o que a gente vai saber com o Vitor Silveira, ele que está acompanhado de uma especialista. Bom dia mais uma vez, Vitor. Bom dia, Camila, muito bom dia a todos. A gente vai saber, junto aqui com a Noêmia Rezende, ela que é especialista em emprego, né, em empreendedorismo. Muito bom dia. Obrigada, Vitor, também especialista Noêmia. Então, ótima notícia para você que está começando o seu dia, está querendo dar um up, começar bem o dia, tentar uma vaga no mercado de trabalho, tá aí, as pequenas empresas. Bom, de mercado de trabalho, de emprego, a gente agora vai para a saúde, que o Jornal da Manhã tem preocupação com a sua saúde. E a gente fala de um problema crônico que afeta a pele, especialmente o rosto. Muitas vezes confundido com acne, mas tem outro nome, rosácea. E é sobre isso que a gente vai conversar com Adriana Oliveira. Com você de novo, Adriana. Obrigada, Adriana, também a doutora. Até já. Bom, e tem mais aqui no Jornal da Manhã. Segue junto comigo, porque até às 8 da manhã estamos juntos com muita notícia, muita informação. Ainda hoje, aqui no Jornal da Manhã, Ministério Público da Bahia vai recorrer da decisão de inocentar 2 dos 3 acusados de matar o servidor público Michel Batista de Sá. Maurício Lucas Teive e Itazil Moreira dos Santos foram absolvidos por falta de provas no julgamento realizado na segunda-feira. E veja também no JM, moradores do Engenho Velho da Federação bloquearam a pista da Avenida Vasco da Gama ontem à noite em protesto contra a morte de um idoso de 69 anos, atingido durante uma ação policial no bairro. Quando eu cheguei lá no local, o corpo do meu tio, na verdade, já estava no chão, ele de bruço, entendeu? Sangrando no peito e na boca. Então, os 2 policiais já estavam carregando ele para colocar na viatura. Agora chegou aquele momento do Jornal da Manhã que mexe com o seu coração de torcedor. Cadê o apito? Apito na área. Então tem Gustavo Castellucci. E a semana começou movimentadíssima no Vitória. Reforço chegando, jogadores em silêncio. O time vai voltar a jogar no Barradão. E aí, Gustavo, bom dia pra você. Bom dia, Camila. Bom dia, Jornal da Manhã. Realmente, uma atrás da outra, né? Ontem a gente estava assimilando ainda essa questão do retorno ao Barradão. Não é um retorno definitivo, mas o Vitória vai voltar a jogar com mais frequência lá. Vou explicar daqui a pouquinho para você. Depois veio a notícia da chegada do Thiago Carleto, né, que estava ali acertando.
já para assinar contrato, para estar à disposição o mais rápido possível, lateral esquerdo que esteve no Ceará esse ano. E a gente fala também, claro, da parte de dentro do campo, né? Porque o Everton Senna está de volta ao time, mas o Baraca preocupa. Daí a gente foi procurar saber do departamento médico do Vitória essa situação do Baraca, né? É dúvida, vai pro jogo, não vai pro jogo, o jogo já é amanhã na Arena Fonte Nova contra o Sport. Eita, e aí? Tem palpite? Não tenho. Pra mim tá completamente aberto. Eu acho que o Grêmio é favorito por jogar em casa, mas o Flamengo tá bem demais. O Flamengo tá jogando bonito demais, tá empolgando a torcida rubro-negra, tá empolgando até quem não torce pro Flamengo, mas que gosta de futebol. Então acho que vai ser um jogo quente, decidido nos detalhes. Vou arriscar um placar aberto. Vou arriscar 2-1, mas não vou dizer pra quem. Ah, Gustavo, você não tem graça. Deu placar pelo menos. Tá bom, amanhã a gente vê se acertei pelo menos o placar. Eu vou torcer por 1-0 pro Grêmio. Torcer não, vou arriscar. Pronto, fechou. Valeu, tchau, Gu. Até amanhã então. Bom, e agora mais um momento do seu Jornal da Manhã, dedicado às crianças, eles que muitos já estão na escola, outros estão saindo. Vamos lá, partiu escola. Oi, eu sou Maria Valentina. Tchau, lindezas. Boa aula. Tá aí Vera Cruz, na região da Ilha. Bom, vem com a gente, porque tem muita coisa ainda no seu Jornal da Manhã. Já já a gente fala sobre o caso do idoso de 69 anos, morto a tiros ontem no Engenho Velho da Federação, aqui em Salvador. A família acusa policiais militares de terem feito os disparos. Depois de ser adiado 4 vezes, está marcado para hoje o julgamento que pede a suspensão da anulação do júri popular que absolveu a médica Kátia Vargas. Ela foi acusada de provocar a morte dos irmãos Emanuel e Emanuele Dias há 6 anos, no bairro de Ondina, aqui em Salvador. O Ministério Público disse que vai recorrer da decisão de inocentar 2 dos 3 acusados pela morte do assessor da Prodeb, Michel Batista de Sá. Maurício Lucas Teve e Itazil Moreira dos Santos, que estavam presos, foram absolvidos por falta de provas no julgamento realizado segunda-feira. O crime foi em agosto do ano passado, durante a negociação para a venda de um carro que pertencia à vítima. E atenção, moradores das áreas dos circuitos do Carnaval e em torno, falta 1 mês para terminar o prazo para cadastramento das placas de veículos pela internet, fundamental para quem circula pela área. Rafael Marques com as informações. É isso, Camila. Daqui a pouco, informações sobre esse cadastramento. Estamos aqui na Barra, na rua Almirante Marques de Leão. Vamos trazer todos os detalhes para você que está nos acompanhando, porque esse ano teve mudanças aí no adesivo, mudanças também nesse cadastramento que é feito por meio da internet. Está aberto até o dia 31 de outubro. Cada morador vai poder cadastrar 2 placas de veículos e os comunicados já foram enviados aí para quase 30 mil residências, essas pessoas que moram no perímetro aí do Carnaval e que terão acesso restrito, claro, liberado apenas para quem fizer esse cadastro. A gente vai explicar para você daqui a pouco aqui no Jornal da Manhã, então é só ficar ligado. Camila. Obrigada, Rafael. Alerta então para quem mora na região do circuito do Carnaval. E a gente mostra ainda como foi a semifinal do The Voice Brasil. A nossa baiana Ediele Brandão, novamente, fez uma apresentação daquelas, com todo mundo boquiaberto. Aí nossa Ediele Brandão, ontem à noite na semifinal do The Voice Brasil. E veja só, estamos no Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama. Mas pacientes que fazem radioterapia e quimioterapia no sul do estado estão com um tratamento prejudicado. Vamos conversar com a repórter Patrícia Laís, vai explicar pra gente o motivo. Bom dia, Patrícia. Oi, Camila, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, dá para acreditar que em pleno Outubro Rosa aí, pacientes de quimioterapia e radioterapia que fazem tratamento. Sem dúvida alguma, Patrícia. Obrigada pelas informações. A gente segue cobrando respostas, porque para essas pessoas que têm um tratamento interrompido, que ficam sem o medicamento, essas pessoas que fazem um tratamento contra o câncer, quanto menos eles têm acesso a isso, é menos um dia de vida, a chance de vida dessas pessoas. Então, é a dignidade do ser humano que luta pela sobrevivência e, como a gente viu uma entrevistada dizendo, ela não quer saber se é uma briga entre a Secretaria de Saúde e a Santa Casa, ela paga os impostos e ela tem que ter o acesso à saúde, o direito à saúde, ao tratamento correto e digno do ser humano que luta com uma doença dessa. Então a gente segue cobrando essas respostas.
Falar agora de mercado de trabalho, você já se sentiu discriminado no ambiente de trabalho? Olha só, uma pesquisa de um site especializado traz números que chamam a atenção. Acompanhe comigo esses números. Essa pesquisa foi realizada em vários países e olha só, presta atenção, 25% das pessoas... Opa, passou aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar. Vamos ver? Bom, essa pesquisa mostra o seguinte, pulou ali uma parte, mas eu vou dar para vocês os dados. 25% das pessoas já se sentiram assediadas ou intimidadas no trabalho. Entre as mulheres, 27% apontam que foram induzidas a sentir que não pertenciam ao local de trabalho. E só 20% dessas mulheres acham que ganham mais do que os homens em posições semelhantes. Está aqui então. E essa pesquisa diz ainda que 24% das pessoas LGBT já sofreram algum tipo de bullying no trabalho. E ainda, 11% acham que são tratados de forma diferente por conta da etnia. No Brasil, 35% já dizem ter observado algum tipo de discriminação. Então, são perguntas que a gente faz, como é que a gente deve proceder num momento como esse, a pessoa que se sente discriminada. Então, a gente continua falando sobre esse assunto. Vamos conversar com a Adriana Oliveira, que ela está com um especialista em recursos humanos. E, Adriana Oliveira, mais uma vez, bom dia para você. O que é a pessoa que se sente discriminada no mercado de trabalho, perante os colegas, o que ela pode fazer? É uma situação complicada. Obrigada, Adriana, também especialista, pelas informações para ajudar a esclarecer tanta gente que se sente aí discriminada no mercado de trabalho, no emprego. Obrigada, bom dia para vocês. Hora de falar do nosso anjo bom, Irmã Dulce. Você tem acompanhado nos nossos telejornais reportagens especiais sobre a vida e obra da freira baiana. O G1 Bahia também tem um conteúdo super especial e conta com a sua participação. Você aí de casa teve o privilégio de conhecer Irmã Dulce? Tem alguma foto com ela? Então, é você no G1. Olha aí o QR Code que você pega a sua câmera, aponta ali e aí já é direcionado para a página. É só aproximar a câmera do celular e aí você chega até lá e mostra a sua foto e mostra esse momento histórico na sua vida. E ainda falando de Irmã Dulce, a gente agora vai para longe, porque a gente vai até a Europa, porque a nossa equipe já está lá acompanhando os detalhes da canonização de Irmã Dulce. Ricardo Ismael, que eu sei você aí de casa está sentindo falta dele, mas ele é o nosso enviado especial, vai acompanhar a solenidade marcada para o dia 13 de outubro no Vaticano. E aí, antes da canonização, ele tem visitado alguns lugares em busca de fatos que tenham alguma relação com a nossa Dulce dos Pobres, em breve Santa Dulce dos Pobres. E hoje ele traz curiosidades direto da cidade de Fátima, em Portugal. É o Diário de Viagem do Jornal da Manhã. Até Porto, então, Ricardo Ismael, que está fazendo falta aqui no Jornal da Manhã, mas a gente está viajando junto com ele. A gente viaja junto com ele. Camila está aqui porque agora tem um giro de trânsito pela cidade. Você que vai se preparar para sair daqui a pouquinho, pegar o trabalho, ir para a escola ou algum compromisso, a gente mostra para você. Quem vai para o hospital, por exemplo, Geral do Estado ou para o Aristides Maltês tem que prestar atenção porque o trânsito nessa área já é complicado na Avenida Dom João VI e tem uma sinaleira quebrada aí piscando somente em amarelo para quem vai para a Rua Valdemar Falcão. E aí realmente complica porque todo mundo quer a preferência e tem que ter atenção redobrada. Então, para quem vai passar por esse trecho, o trânsito está bem complicado, 8 km por hora de velocidade média. A gente traz outra informação aqui do Waze em relação ao Ogunjá. Olha só como está aí também, já tudo vermelho. A velocidade média, agora há pouco, a gente estava vendo aqui, de 11 km por hora, também está com bastante movimento nessa área da cidade. Parece que tem alguma retenção na pista ali também, né? A notificação que os motoristas avisaram aqui há meia hora é de carro parado. A gente tentou checar aqui com a Transalvador, estamos aguardando o retorno em relação a essa notificação. E a gente também, claro, tem câmeras ao vivo aqui espalhadas pela capital para a gente também atualizar ao vivo, mostrando imagens para vocês. Olha, já a Avenida Paralela. A gente teve chuva no início da manhã nesse ponto da cidade, nesse momento não está chovendo, mas olha o trânsito como já está bastante carregado antes mesmo das 7h30 da manhã, principalmente aqui sentido centro. Agora aí região do Cabula também, com trânsito lento, pista molhada, atenção para o motorista. Atenção para o motorista aí, quem vai passar pela UNEB, pela Rua Silveira Martins, para a Estrada das Barreiras também. O trânsito nessa região costuma ser muito movimentado, tem as sinaleiras e com pista molhada fica ainda mais complicado. E como hoje vai ser um dia chuvoso, Camila, hoje vai ser um dia de trânsito um pouquinho complicado na maior parte da cidade. Pelo menos na região da Cidade Baixa, a gente está vendo que tem pista molhada, choveu, não está chovendo agora, mas o trânsito ali, pelo menos, está tranquilo.
Tá tranquilo, mas em pista molhada tem que reduzir a velocidade. Então, por isso, o trânsito na cidade como um todo fica um pouco mais lento. Para quem está na Cidade Baixa, não tem retenção, mas tem muito movimento. Outro ponto aqui, região do acesso norte, né, Camila? A gente está vendo, se não me engano, aqui embaixo é a Silveira Martins, não. Barros Reis, perdão, região do acesso norte, lá em cima a BR-324. Exatamente. Na 324 a gente está vendo que está tudo fluindo, também na Barros Reis, nossa câmera balançando um pouquinho por conta dos ventos, só que aí, pista molhada também, fica aqui o nosso alerta, vários pontos da capital com a pista molhada então. Tá certo, Camila. Então, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações de trânsito, do tempo também. Até já então, Camila. Olha, ontem foi realizada aqui em Salvador a última conferência do ciclo de palestras do Fronteiras do Pensamento. Excelente palestra. Vamos falar agora do caso revoltante do idoso de 69 anos, que foi morto a tiros ontem quando voltava do mercado para casa no Engenho Velho da Federação. Isso foi aqui em Salvador. Ontem, no final da tarde, início da noite, ele estava acompanhado da esposa, que acusa policiais militares de terem feito os disparos. Esse crime, claro, revoltou a comunidade. Bom, a gente acompanhou na reportagem qual foi a arma usada pelo seu Manuel. 2 sacolas plásticas. 2 sacolas plásticas, morto enquanto voltava do mercado, ele ao lado da esposa. A gente viu também a entrevista dela falando da conversa com policiais militares e nesse momento a gente se pergunta, né? Qual é o tipo de abordagem que a polícia militar tem feito? Essa é a maneira de abordar a revolta da comunidade justa e correta, porque muitos são confundidos com bandidos, mas nessas comunidades moram pessoas de bem. Então, isso é uma situação que precisa ser muito bem esclarecida, a comunidade precisa de resposta, porque nesses locais tem muita gente de bem. E a polícia não deve entrar dessa forma, atirando a esmo e matando pais e mães de família. Em nota, a Polícia Militar confirmou que os policiais faziam uma ronda na localidade, conhecida como Lajinha, quando um homem, ao sair do mercado, foi atingido por um dos disparos. Esse homem é o seu Manuel. Mas a PM não informou quem atirou no idoso. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e a gente segue cobrando resposta, porque esse tipo de abordagem não é a que a população merece. Segue comigo porque a sua participação aqui no Jornal da Manhã é fundamental. É você no JM, a nossa hashtag. Com a sua participação, você ajuda a construir o jornal junto com a gente e manda a sua mensagem. Vamos a algumas das mensagens do dia. Está aqui a Sueli dizendo que Lauro de Freitas, na região metropolitana, choveu durante a noite inteira e agora está nublado, mas ainda parece que vem chuva. E vem sim, viu? Por toda a cidade. Bom dia, Camila. É tanto sofrimento que perdendo ou ganhando, sempre seremos vitória, independente de série. Tá aí, tá certo, tem que apoiar o torcedor. Gil de Leon, do Rio Vermelho. O mundo é das grandes ideias do empreendedorismo. Basta ser criativo. Bom dia, Camilas. Gostei aqui do S. É a mensagem do você no JM. Cláudio mandando. Bom dia, Camila. Ótima quarta-feira para todos da equipe. O meu Vitória não vai cair. A gente está torcendo por isso, viu, Cláudio? Hashtag você no JM. Tem mais mensagem? Bom dia, meu povo. Tempo nublado no Dendezeiro é a mensagem do Vinícius. Você então pode mandar mais a sua mensagem aí pra gente, que a gente lê aqui no ar, você ajuda a construir junto com a gente. Mas agora a gente vai conversar com Juliana Cavalcante, ela que está na redação e traz notícias. Boa tarde, bom dia, aliás, né, Juliana? Estou antecipando aqui. Bom dia para você. Tem notícia da Bahia, mas tem notícia nacional também, o que é destaque no Brasil e no mundo. Juliana, bom dia mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite, o bom dia inteiro para você, viu, Camila? E para nossa família JM, apesar dessas notícias aí que a gente traz que não são nada boas, mas a gente precisa acreditar, ter fé, ter coragem para poder seguir em frente, né? Olha, a gente faz agora o nosso giro pelo Brasil, trazendo os destaques do noticiário nacional. Ontem aconteceu a reconstituição do caso Agatha Félix, né? A menina de 8 anos que foi morta. A família alega que foi um tiro partindo da polícia e os policiais falam que estavam fazendo uma abordagem que revidaram a um ataque de bandidos numa moto. Ontem aconteceu essa reconstituição, veja agora os detalhes. Noticiário Nacional devidamente atualizado. Camila, já já eu te chamo trazendo notícias aqui do nosso estado, da nossa Bahia. Tá certo, Ju, obrigada. Olha só, vou pedir para Rose, nossa maquiadora, levar para você um lacinho rosa, que todo mundo tem que usar, né? Lembrar do Outubro Rosa, campanha de prevenção ao câncer de mama. Daqui a pouquinho você volta com o lacinho rosa. Combinado. Porque agora eu vou conversar com a Naya Braga, ela está lá no Hospital da Mulher. O Hospital da Mulher está promovendo ações de prevenção ao câncer de mama. Naya Braga, bom dia para você, também com o lacinho, tudo rosa. E todo mundo alerta
para a saúde. Obrigada, Nayá, também ao doutor. Importante esse alerta, a prevenção do câncer de mama, fazer o autoexame e se cuidar, porque saúde é fundamental em primeiro lugar, especialmente uma doença que mais mata mulheres no Brasil. Camila Oliveira também com lacinho rosa, alerta, outubro rosa, mas agora com informações do trânsito, não é isso, Camila? Exatamente, com imagem ao vivo para você aí, ó. Quem passa pela Baixa do Fiscal vai encontrar esse cenário do trânsito bem movimentado e tem um ônibus aí, percebam que tem muitos passageiros já tentando atravessar a rua. Esse ônibus que está aí com o letreiro apagado, pessoal, acabou tendo uma falha mecânica e por isso não conseguiu seguir viagem. Os passageiros tiveram que descer, procurar outra alternativa, embarcar em outro ônibus, porque realmente não deu para seguir naquele coletivo amarelo e branco que está aí parado na Baixa do Fiscal. Ou seja, certamente para quem vai chegar no trabalho, vai chegar um pouquinho atrasado. Atrasa um pouquinho, tem que avisar, né? E o pessoal que vai passar por aí, ó, já fica em alerta porque o ônibus ocupa espaço, uma das faixas ali na direita. Está bem numa curva. Logo depois de uma curva. Além da atenção observado. para o motorista, tem a questão do trânsito também. E agora está tranquilo, mas pode vir a complicar. Esse pessoal parece que não vai nem tentar atravessar. Tá de olho mesmo para ver se outro ônibus que fazia essa linha vai chegar para poder, então, dar continuidade. Certo, então. Informação atualizada para você que está aqui no Jornal da Manhã. A gente segue junto até as 8 da manhã, falando de trânsito, mas agora do trânsito na Barra, porque faltam 30 dias para encerrar o período de cadastramento das placas dos veículos de quem mora ali nas zonas de restrição do Carnaval, mas apenas 10% se cadastraram. Rafael Marques com as informações para a gente. Bom dia, mais uma vez. Obrigada pelas informações, Rafael, também. Obrigado ao Fabrício Miller. Alerta, então, porque falta um mês para o fim desse prazo. Deixa eu voltar a falar com Juliana Cavalcante, que tem informações sobre o caso Kátia Vargas. Não é isso, Juliana? Isso mesmo, Camila. Ó, só lembrando, coloquei aqui meu lacinho. Ó, aqui, ó. Bem. Tá vendo? Parabéns. Bonitinho. Gostei. A gente tem que estar junto realmente, lembrando da importância da prevenção do câncer de mama. Agora, tenho sim informações sobre o julgamento, né, que corre, né, desse caso Kátia Vargas, depois de ser adiado 4 vezes. Está marcado para hoje, logo mais às 8h30 da manhã, no Tribunal de Justiça aqui da Bahia, o julgamento que pede a suspensão da anulação do júri popular que absolveu a médica Kátia Vargas. E a polícia está investigando esse caso. Camila, por hoje é só. Um beijo para você, para todo mundo aqui no JM. Obrigada, Ju. Até amanhã. Um bom dia inteiro para você. Vamos agora falar sobre a decisão do The Voice Brasil. A baiana Ediele Brandão fez uma apresentação lindíssima ontem, mas infelizmente não conseguiu a vaga na final. Vamos ver o trecho dessa noite de muita emoção. Não é puxando sardinha para a nossa baiana, não, mas ela mereceu ontem, né? É uma pena não ter ido para a final, mas a gente tem certeza que tem um mundo de possibilidades, o caminho está aberto para ela com esse vozeirão, com a linda apresentação dela de ontem. Com certeza. Voltando então a falar com Camila Oliveira, porque agora tem informações do tempo, tábua de maré, tem muita coisa, né? Com certeza, e a gente já começa de novo mostrando ao vivo aqui a capital dos baianos, Salvador, com nossa câmera tremendo por conta do vento aí pertinho da orla. A gente vê na ponta aí o Rio Vermelho. Pessoal, olha, hoje a gente tem a possibilidade de chuva a qualquer hora por aqui. Então você que está se arrumando para sair de casa, põe aquele sapato fechado, leva o guarda-chuva, porque hoje a gente deve ter esse cenário mesmo, essas nuvens mais carregadas no céu. Céu bem carregado mesmo. Vamos ver outro ponto da capital? Temos mais imagem também, aquele giro completo também do tempo aqui, ó. A Cidade Baixa, a gente tem aí a região até lá na ponta de Humaitá e tudo, a gente percebe, tá tudo tomado por nuvens. A Baía de Todos os Santos, então, tá com o tempo fechado, com possibilidade de chuva também por aí. Não tá chovendo agora, mas pela pista molhada a gente percebe agora que essa chuva vai e volta, então vai ser assim ao longo do dia. Atenção redobrada para o motorista, para quem vai sair de casa se preparar para pegar esse dia chuvoso. Exatamente, não está parecendo aquele dia típico de primavera, não. E deve ficar assim também amanhã. Vamos conferir então como é que fica esse cenário, não só para hoje com as temperaturas, mas também até a sexta-feira. Olha só, a gente tem a temperatura variando mínima de 22, podendo chegar a 28 graus na quinta e na sexta. A possibilidade é maior de chuva hoje e também amanhã, já reduz na sexta-feira. A gente já vai ter aquelas aberturas de céu. Mas, pessoal, não é chuva forte, é uma chuva que pode ficar fraca, por vezes até moderada, com risco de pequenos alagamentos. Quem mora perto de encosta também tem que ficar em atenção, mas não é um volume
tão elevado. Ainda bem que pro fim de semana vai diminuindo essa chance de chuva, né, Camila? Agora, como é que fica o mar com essa chuva toda? O que preocupa também é por causa dos ventos. A gente vai trazer aqui as informações porque, olha, normalmente a velocidade fica em torno de 10, 12 quilômetros, mas olha só, a gente pode chegar a 21. Então, por isso, com os ventos mais fortes, tem influência no mar, o pessoal até tem que evitar sair com o barco. 6 e 5 a gente teve já a maré alta, então ela nesse momento ainda está alta. É a chamada ressaca do mar, Camila? Ressaca do mar, exatamente. A maré fica totalmente baixa ao meio-dia e 5 e alta novamente às 6h24 da tarde. A gente ainda está com a lua nova que interfere mais ainda na maré, então por isso toda atenção, evitar mesmo entrar na água. Atenção para pescador e atenção para surfista que adora esse tempo de mar bem agitado para poder pegar a onda. Mas fica mexido, acho que nem vale tanto a pena. É melhor evitar, esperar um pouquinho. Obrigada, Camila. Vamos agora conversar com Andréa Silva, porque ontem foi Dia Internacional da Pessoa Idosa e hoje tem um ato cultural no Pelourinho para celebrar essa data tão importante. Andréa Silva, bom dia mais uma vez. O que tem hoje no Pelourinho em homenagem ao Dia Internacional do Idoso? Exato. Obrigada, Andréa. Bom dia para você. Veja só, um banhista encontrou uma tartaruga na beira da praia em estado de decomposição no início da manhã de hoje, quando fazia uma caminhada na Praia dos Milionários, em Ilhéus, região sul do estado. Vou agora conversar com Camila Oliveira, porque tem trânsito agora para você que está em casa e vai sair daqui a pouquinho. Agora a gente volta, agora a gente volta com imagem ao vivo já para você aí, ó, um trecho aqui que já tá com bastante lentidão. Sabe onde é? Avenida Suburbana aqui em Salvador. Já é o finalzinho da Suburbana, ali passando pelo Lobato, para quem vai seguir sentido centro da cidade. Haja paciência, Camila Marinho. Olha a fila de ônibus na direita e a fila de carros tentando seguir aí pela esquerda. Ainda mais num dia como hoje, né? De chuva, tempo chuvoso na capital, cuidados redobrados, pista molhada, então o trânsito fica mais lento. Com certeza. E atenção aí para os motociclistas que pegam o corredor, acaba sendo estreitinho, tem que ter muita atenção. E essa é uma região bastante movimentada e atenção para o pedestre também. Pois é, a gente tem outro ponto também agora, ó, ao vivo, para a gente conferir do Alto a Baixinha de Santo Antônio. Já está com trânsito super carregado para quem vai sentido Largo do Retiro, para quem saiu da Luiz Eduardo Magalhães. Ventando muito, a câmera balançando bastante. A câmera balançando também, trânsito lento por aí. Agora é problema, Avenida Paralela, vamos ver como é que tá a Avenida Paralela. Quase 8 da manhã, trânsito muito carregado para quem está vindo sentido centro da cidade. Exatamente, está muito carregado aí na Paralela, como de costume. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e volta já, e você, claro, continua ligado com a gente. Estamos de volta com o Jornal da Manhã e chamando a sua participação e lendo a sua mensagem. Você que participa com a gente, Camila, pode começar. Tem gente aqui falando da chuva em Salvador. O Joel diz o seguinte: bom dia, tempo fechado aqui no Largo do Tanque. Mais mensagem de chuva? Pois é, bom dia, Camilas. Muita chuva na Suburbana em Periperi. Tá certo. Vamos agora para os destaques dos nossos repórteres de hoje, começando com André Silva. Oi, Camila. Nesta manhã de quarta-feira, nossa equipe de reportagem mostrou que a Universidade Federal da Bahia hoje amanhece sem aula. É uma greve nacional nesta quarta e quinta-feira. É uma mobilização que teve início através dos estudantes, mas os professores também decidiram aderir depois de uma assembleia no início dessa semana. É um movimento em defesa da educação pública e eles falam principalmente sobre a reposição das perdas nas universidades federais. O MEC anunciou o repasse de parte dessas perdas, mas estudantes e professores esperam toda a reposição das perdas nas universidades federais. Hoje tem um ato público aqui na reitoria, amanhã também, e vai haver aula pública à noite nas unidades da Universidade Federal da Bahia. Vitor Silveira, qual é o seu destaque nessa quarta-feira? Oi, André, meu destaque de hoje foi para as vagas criadas nas micro e pequenas empresas. Você aí que está fora do mercado de trabalho, procurando uma vaga de emprego, tenta garimpar aí nas micro e pequenas empresas. Somente no mês de agosto foram 95 mil vagas criadas neste tipo de empreendedorismo. Agora eu quero saber qual foi o destaque do dia de Adriana Oliveira. Olá, Vitor. Hoje no Jornal da Manhã a gente mostrou o resultado de uma pesquisa feita em 14 países com 18 mil trabalhadores
que revela que 35% dos trabalhadores já sofreram algum tipo de discriminação no ambiente de trabalho. Por exemplo, 80% das mulheres consideram discriminação pelo fato de, na mesma atividade, não ter a mesma remuneração que os homens. A reportagem completa você pode conferir lá no g1.com.br/Bahia. E você, Rafael, qual o seu destaque de hoje? Oi, Adriana. Hoje eu destaquei o cadastramento das placas dos veículos dos moradores que vivem no circuito do Carnaval. Esse cadastramento está acontecendo no site da Transalvador e vai até o dia 31 de outubro. É importante fazer esse alerta porque é através da internet, com o CPF, o número do IPTU e também com os dados do carro, que o condutor, que o motorista, o proprietário do carro pode fazer esse cadastro. Agora, é importante lembrar, o número do CPF é o do proprietário do imóvel. E é importante lembrar também ter em mãos o número do IPTU. Camila Marinho, é contigo. Obrigada, Rafael. Camila Marinho e Camila Oliveira. Bom dia para você, Camila. Bom dia também, Xará, para todo mundo que nos assiste aqui. É uma excelente quarta-feira. Maravilha, ótima quarta-feira para você. Daqui a pouquinho tem um Bom Dia Brasil. Logo mais às 11h45 tem o Bahia Meio-Dia com Jéssica Serra. A gente termina por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Começar o dia tomando café com você, recebendo a gente na sua casa, sempre com muita informação e notícia. Amanhã a gente está de volta às 6 da manhã. Até lá. Bom dia. Jornal da Manhã. Oferecimento Ferreira Costa. Compre na loja ou no site. Acesse ferreiracosta.com.